Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, espero que todos estejam na santa paz do Senhor Jesus. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD, sou pastor evangélico do Ministério Aliança Renovada. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical e estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Se você que está me assistindo agora é a sua primeira vez, peço aí que visita aí o meu canal, porque todo final de semana eu posto aí um vídeo da Escola Bíblica Dominical para poder ajudar vocês aí. E aos demais aí que são pessoal que me acompanha aí, os inscritos do meu canal, quero agradecer a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus nos ajude a ter uma boa aula. Bom, pessoal, antes de eu estar aqui falando do tema da lição de hoje, eu não posso esquecer de mandar um abraço aí para o pessoal aí da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cândida de Moraes, Campo, Goiânia. Pessoal é da Igreja de Goiânia. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. A igreja ela está ligada ao Cimadeceta, perdoe se eu não soube pronunciar aqui correto, e CGADB do Pará. Então ela é ligada a esses ministérios. Tem para o presidente, pastor Levi Soares da Silva. Um abraço aí para o pastor presidente da Assembleia de Deus lá do Ministério Cândida de Moraes, Campo, Goiânia. Também é superintendente da Escola Bíblica, o nosso irmão evangelista Vai Manuel. Meu irmão, um abraço, Deus abençoe. E também os professores, pastor Carlos Aurélio, um abraço forte, presbítero João Ferreira, e também a nossa irmã Márcia, que é professora das crianças. Deus abençoe a vida da irmã. E a secretária da Escola Bíblica, Marinalva Reis. Um abraço forte para vocês aí da Assembleia de Deus de Goiânia. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado pelo carinho e por estar assistindo aí as minhas vídeos aulas, está acompanhando aí todo final de semana. Deus abençoe grandemente. Também não posso deixar de agradecer meu irmão em Cristo Jesus, Railson Dixon. Um abraço. Você que está sempre me acompanhando aí, que é inscrito do canal, puderam perceber que meu canal está com uma cara nova, Então é o Railson aí Dixon que está aí me ajudando aí. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe grandemente. Também quero mandar um abraço para os irmãos do meu ministério, Ministério Aliança Renovada aqui em Cidade Júlia, São Paulo, e os professores da Escola Bíblica também, pastor Urandir, Roseli, diácono Fábio, superintendente o evangelista Francisco, pastor presidente Oséias Menezes e a pastora Romilda. Deus abençoe, e todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical, fica aí o meu abraço para vocês. Bom, pessoal, também não posso esquecer de mandar um abraço para minha querida esposa e também a minha filha Janaína. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, pessoal, sem mais delonga, vamos então para a nossa lição de hoje. Nós iremos estudar hoje a lição 2, o propósito do fruto do Espírito. Essa lição será ministrada na igreja dia 8 de janeiro de 2017. Então é a segunda lição desse primeiro trimestre de 2017, que tem por tema a revista As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. É uma lição, um tema muito bom mesmo, Graças a Deus por esta oportunidade. Bom, vamos então aí para a nossa lição. Lição 2, o tema é o propósito do fruto do Espírito. O propósito do fruto do Espírito. Nós vamos ver aí qual que é
o propósito do fruto do Espírito para a nossa vida. Texto áureo se encontra em Mateus 3:8. Diz assim: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Verdade prática diz assim: somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 20. Não vou fazer a leitura para que nós não venhamos perder um pouco de tempo aí, para não ficar muito extenso esse vídeo. Você que está aí assistindo essa videoaula, se ainda não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva aí. Se essa aula for bênção para você, se inscreva e compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, seus amigos, Facebook e outras redes sociais aí, para que seja bênção também para a vida de outras pessoas. Que Deus possa nos abençoar. Introdução diz assim: na lição de hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. O que significa o vocábulo fruto? Nós vamos ver o que é que significa o vocábulo fruto. O vocábulo fruto, ele tem muitos significados, que pode ser aí utilizado para designar nossas ações e nossos motivos. Veremos também que nós somos fruto do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Olha o que diz em João 12:24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará muito frutos. Então veremos que Jesus, morreu e ressuscitou para nos ensinar a valorizar, a valorizar ou entender o valor de ter uma vida frutífera. Veremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. Está entendendo? Então Jesus morreu, ressuscitou para que eu e você, meu irmão, nós viéssemos a ter uma vida frutífera, uma vida de bênção, uma vida de paz. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida frutífera. Vamos para o tópico 1. Diz assim: a vida controlada pelo Espírito Santo, A vida controlada pelo Espírito. Subtópico 1 diz assim: o que significa ser controlado pelo Espírito? O que será que significa? Vamos lá. Primeiro, significa ser cheio do Espírito Santo. Então, ter uma vida controlada pelo Espírito, isso quer dizer que a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, mas isso diariamente, e não somente aos domingos. Não é porque a pessoa passa a semana inteira, faz o que quer, aí vai no domingo para a igreja, pede perdão, aí reúne, faz aquilo. Não é só os domingos. O que a pessoa faz no decorrer da semana, dos dias, tem que ser movido pelo Espírito Santo, não somente aos domingos. Se nós quisermos viver uma vida de modo a agradar a Deus, nós temos que produzir aí fruto para a glória de Deus. Olha o que diz Efésios 5:18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como viver de modo a agradar a Deus e produzir fruto para a sua glória? De que forma? Bom, mas enchei-vos do Espírito. Tá, mas o que é encher do Espírito? Significa que o crente que é cheio do Espírito, ele tem uma vida controlada, ou seja, é ser controlado, dominado, de modo que a pessoa não tem mais vida própria. Isso é ser controlado pelo Espírito Santo. A pessoa não tem mais a vida própria, ela não tem mais vontade própria quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, não é verdade? Então, isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser controlado, direcionado. Quem tem direcionado a minha vida? Quem tem direcionado a sua vida? É as minhas emoções? Então eu não sou controlado pelo Espírito. Controlado pelo Espírito. Vamos lá. O que é que o Espírito, ou o que é que eu devo, qual é
o significado ou o que o Espírito Santo deve controlar. Primeiro, os meus pensamentos devem ser controlados pelo Espírito Santo. Os pensamentos, as minhas ações, as minhas vontades, não é verdade? Né? Então, assim, minhas ações, minhas vontades, elas têm que ser controladas, direcionadas pelo Espírito Santo. Para quê? Para que eu possa ser conduzido melhor até a vontade do Pai, a seguir, né, aí os requisitos que um cristão deve ter. Se a minha vida não for controlada pelo Espírito Santo, se eu for controlado pelas minhas próprias emoções, jamais eu vou conseguir dominar, porque os meus pensamentos não têm domínio sobre ele. É o Espírito Santo que tem domínio sobre os meus pensamentos, as minhas ações e vontades. Mas, infelizmente, muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito, né? As pessoas hoje, infelizmente, não têm mais o desejo de buscar, né, o Espírito Santo. Hoje estão preocupados aí com seus bens, né, com os bens aí mundanos. Mas só que Jesus, ele nos fez uma advertência. Qual foi a advertência de Jesus? Ele diz assim, Jesus nos advertiu a respeito de juntar tesouros na terra e não no céu. Mateus 6, 19, 20 diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, o que é juntar tesouro aqui na terra? É quando a gente vive em torno do dinheiro, em querer só comprar bens, em valoriza carro, casa, tudo isso é mais importante para a pessoa. Se a sua vida está voltando em torno do que você tem, então isso você está valorizando, isso é o tesouro seu. Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Assim, então nós temos que valorizar as coisas, né, que são do alto. Jesus disse que nós temos que valorizar ou buscar as coisas de cima. Então há uma advertência do Senhor aí concernente buscar ou juntar tesouro aqui na terra. Isso não quer dizer que nós não podemos ter uma casa, um carro, ter dinheiro. Claro que podemos, mas isso nós não podemos ser dominados pelo o que nós temos. Nós temos que ter controle daquilo que nós possuímos. Nós temos que amar as pessoas, né, e usar as coisas. Mas infelizmente hoje é o contrário. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Subtópico 2. Subtópico 2 é assim: um viver santo. Compreensão de Deus e de seu reino. Quem é Deus? O que é o reino de Deus? Veja o que diz em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino, né? Então, para que eu possa ter uma compreensão melhor de quem é Deus, para que eu possa saber qual que é o propósito, qual que é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso do Espírito Santo. Para que eu saiba, entenda melhor e venha entender melhor o que é o reino de Deus, eu preciso do Consolador, do Espírito Santo. É Ele que faz essa função. Hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo na nossa vida. Mesmo vivendo em um mundo corrompido, nós devemos o quê? Ser dominado pelo Espírito Santo. Nós devemos viver em santidade. O Espírito nos capacita a viver em santidade. Então, não importa se nós estamos vivendo num mundo corrompido, não importa o que está acontecendo no nosso derredor, mas nós temos que viver em santidade, porque o Espírito Santo, ele é santo, ele é poderoso e ele faz com que nós venhamos alcançar aí a nossa santidade. Como que uma planta produz fruto? Bom, primeiro ela precisa crescer, não é verdade? Para que uma planta ela produza fruto, ela precisa alcançar aí um determinado nível de maturação. Se a planta ela ainda é nova, se ela não chegou a um determinado nível de maturação, como que ela vai dar fruto? O crente, quando é novo, ele não tem como dar fruto. Então ele precisa
crescer espiritualmente. Veja o que diz em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, temos que ser parecido com Cristo. A regra é essa. Crescimento só acontece com a ajuda do Espírito Santo. É verdade. Quem nos ajuda a crescer e a se tornar parecido com Cristo é o Espírito Santo. Quem rejeitar o Espírito Santo está rejeitando aí, né, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E consequência, né, o que pode acontecer, essa pessoa possa até vir ter danos concernentes à sua salvação, se ela rejeitar aí o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. E só para vos lembrar, o Espírito Santo ele é agente convencedora. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça de Deus. Sem esse agente aí não há salvação, porque é ele que convence o homem do pecado. E quando o crente não cresce, o que acontece? Bom, Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Então, quando o crente não cresce, ele acaba sendo levado aí pelas falsas doutrinas. O que tem de falsos profetas, de falsos ensinos, olha, não dá para se contar, porque são muitos os ensinos falsos, não é verdade? Uns pseudo-evangelho que nós vamos ver um pouquinho à frente. Então, o resultado disso, tanto o falso profeta vai cair no buraco, como seus seguidores vão junto. A verdadeira comunhão, subtópico 3. Como ter vida de comunhão com Deus? Como é que nós devemos ter vida de comunhão com Deus? Primeiro, nós temos que investir. Investir, pastor? Não entendi. Investir o quê? Tempo em oração, em orar, em jejum ou jejuar e adorar a Ele. Olha o que diz Oséias 6,3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A comunhão com Deus vai gerar em nós frutos excelentes que evidenciarão que o Pai habita em nós. Então, para que nós venhamos ter comunhão com Deus, eu preciso tirar um tempo para Ele. Eu preciso ter um tempo para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para adorar o Senhor. Você está entendendo? Não dá para se ter comunhão com Deus se eu não tiro de mim um pouco de tempo. Infelizmente nós vemos no mundo do fast food, aquela correria, aquele desespero, ninguém tem tempo mais para nada. Só que, meu amigo, nós temos que tirar um tempo para Deus. Nós temos que tirar um tempo, esse tempo pode ser, sei lá, no seu quarto, você ir a sós com Deus, quando você chegar do seu serviço. Eu não sei onde é que você tira um tempo para Deus, mas você tem que tirar um tempo para Deus, para adorar, para orar, para jejuar, porque fazendo assim, só assim é que nós possamos, né, permitir que o Espírito Santo gere frutos e frutos excelentes, né, em nosso ser. Olha o que Jesus diz aqui. Ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Isso aqui foi o próprio Senhor Jesus dizendo aos discípulos, quando ele fosse levado aos céus, né, os discípulos fossem para Jerusalém e lá eles viessem dar testemunho, fossem pregar o Evangelho, né? Que lá primeiro eles iriam receber o Espírito, né, ficasse lá em Jerusalém até receber o Espírito, e depois iam fazer a obra de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos produziam fruto. Eu só posso dar fruto, você só pode dar fruto pelo poder do Espírito Santo. Então, quando os discípulos se reuniram ali no cenáculo e esperaram ali o tempo certo, o Espírito desceu sobre eles, e ali, a partir daquele momento, né, eles começaram a pregar, eles começaram a curar, a batizar, a fazer a obra de Deus, né? Começaram a dar frutos, porque o cristão ele foi chamado para dar fruto. O propósito do fruto do Espírito, o propósito do fruto é que nós venhamos frutificar, né? O propósito do Espírito é que nós venhamos dar fruto e que nós sejamos uma árvore frutífera, não pessoas mortas, árvore morta. Não é esse o propósito. Segundo, o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Subtópico 1.
Subtópico 1 diz assim: o que é caráter? Caráter significa qualidade inerente ao indivíduo, desde o nascimento, temperamento e índole. Então, caráter é isso, é qualidade inerente do indivíduo, né? E é desde o nascimento, ou seja, ele já nasce com caráter, ou tem ou não tem, né? Dá para mudar, dá para... Jesus, ele, através do Espírito Santo, ele vai nos aperfeiçoando, né? Ele nos dá o fruto do Espírito, que é paz, amor, benignidade, longanimidade, e nós vamos nos aperfeiçoando. Mas o caráter já vem de berço. Ou tem ou não tem. Aí só Deus para ter misericórdia. Então, se o cristão ele tem caráter, né? Como saber que um cristão tem caráter? As ações verdadeiras. As ações verdadeiras do crente demonstram o caráter dele. Quais são? Amor ao próximo. Jesus que disse que os dois maiores mandamentos é amar ao seu Deus acima de todas as coisas e, posterior a esse ou semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o caráter do cristão são as suas ações verdadeiras. Também, a atitude do verdadeiro cristão. Qual que é? Santidade. Não dá para ser um crente sem santidade. Não dá para ser um crente que é parecido com o mundo. Eu não entendo isso. A pessoa, ela vem para Cristo e nós temos que parar de aceitar isso e dizer, Jesus chamou como está. Sim, eu concordo, ele chamou como você está, mas ele não disse para permanecer como está. Ele disse para aquela prostituta lá, cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor, já foram embora. Eles não te acusaram? Não, nem eu. Porém, vá e não peques mais. Então Jesus, quando ele chama, é do jeito que você está. Mas se aceitou o chamado dele, agora, meu irmão, tem que mudar. Tem que ter atitude, né, de verdadeiro crente. Tem que ter santidade. Não dá para fugir dessa responsabilidade. Porque fazendo isso, nós temos o caráter de Cristo, né? Mostrando o amor ao próximo e santidade ao Senhor. A Bíblia diz que sem santidade, né, é impossível nós vermos ao Senhor. Porque Ele é santo. Como é que eu vou me aproximar de alguém que é santo sem eu ter santidade? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então, qual que era a natureza da velha criatura? Cheia de mentira, ódio, ganância, ira. Isso faz parte da velha criatura. E a nova criatura? A nova criatura que agora é salva em Cristo, é verdade. A pessoa que era mentirosa, ela não mente mais, né? A pessoa que não tinha amor, agora passou a ser uma pessoa amorosa, porque o fruto do Espírito vai aperfeiçoando esse amor, tá entendendo? Temperança, paz, isso sim é a nova criatura. Se você aceitou a Jesus, você tem que permitir que o Espírito Santo venha mudar aí a tua vida. Subtópico 2 diz assim: caráter gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. João 14,17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, Jesus, ele afirmou, o Senhor Jesus, ele fez uma afirmação, que o Espírito Santo habita em nós. Não é verdade? Ele nos faz com que a nossa velha natureza adâmica aí seja destronada. Então, ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. Veja o que diz Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos certamente morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Espírito Santo, ele nos faz vivo para Deus. Então, quando a pessoa é de Cristo, quando a pessoa aceitou Jesus pela fé, Romanos 10,10, com o coração se crê e com a boca faz confissão, né? Ela sepultou o velho eu, o velho homem. Ela aceitou a Jesus, agora ela é uma nova criatura. O fruto dela tem que ser evidenciado. O fruto da nova criatura tem que ser evidenciado. O Espírito Santo trabalha em nós. Então veja só, o Espírito Santo trabalha em nós. Através do quê? Dos dons espirituais. Dons, quais são esses dons? Dons de palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito, né? São classificados aí como
elocução. Então, esses dons aí, que o Espírito trabalha em nós, isso nós vamos, digamos, trabalhando, né? Ou usando esses dons conforme aí o Senhor vai nos dando. Também aí na classe de poder temos o dom de fé, dom de cura, operação de milagre. Na classe de inspiração nós temos profecia, variedades de língua e interpretação de língua. Isso não quer dizer que uma pessoa possa ter todos esses dons, tá? Mas Deus ele vai dar o dom de acordo com a necessidade da sua igreja, né? Porque o dom é para edificar a igreja, né? O dom da sabedoria, por exemplo, o dom da ciência. Então, nem todos têm todos os dons. Talvez vocês só tenham aí 2, 3 dons, mas Deus vai te dar o dom mediante aí a necessidade da igreja e também para nos transformar. Então, Deus vai nos dando os dons para transformar também as nossas vidas, para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas, né? A fé, por exemplo, a pessoa que tem fé, ela é um dom que ela tem, né? As coisas não estão dando certo, mas ela crê que dá certo. Ela ora por um problema, mas ela acredita tanto, ela aplica tanto a sua fé que aquele dom aquele problema acaba sendo solucionado. Isso é um dom que Deus o deu. Infelizmente, muitos não dão lugar ao Espírito Santo. Deixe o Consolador transformar todo o seu ser. Então nós devemos o quê? Deixar com que o Espírito Santo, né, que trabalha em nós, que à medida que nós nos aproximamos dele ou permitimos que ele venha trabalhar na nossa vida, que o nosso interior, a nossa natureza adâmica venha sendo destronada e o Espírito Santo venha transformar as nossas vidas. Subtópico 3, um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram. Mateus 7,13. Então, Jesus, no seu sermão, ele foi muito feliz, como em todo ele sempre foi. Ele disse que servir a Deus não é fácil, né? Ninguém disse que seria fácil servir a Deus, mas é gostoso, mas é bênção. O caminho que leva à vida, veja aqui no seu vídeo, né, o lado direito, a portinha do lado esquerdo dessa portona. Então, a porta da vida é estreita, mas a porta da perdição é larga, porque tudo pode, tudo é permitido, está tudo certo. O caminho da vida é mais estreito. Eu costumo dizer que quando a gente aceita Jesus, imagina um funil aí, um cone bem grande. Imaginou um cone? Quando você aceita Jesus, você está na borda superior do cone, em cima, bem espaçoso. Aí você vai andando com Cristo, você vai descendo, até chegar na boca do cone embaixo. Então imagina 10 pessoas para passar num cone que só passa um. Fica difícil, né? Tem que ser um por vez. Então a porta que leva à vida é estreita. Tá entendendo? Mas infelizmente muitos estão pregando um pseudo-evangelho que não exige mais renúncia e mudança de vida. Então o evangelho que estão pregando aí é muito fácil, né? É um evangelho que a pessoa não precisa viver em novidade de vida, né? Não precisa de renúncia, não exige renúncia, não exige nada, está tudo certo. É balada gospel, agora virou moda balada gospel. Só mudou, não sei nem se posso falar que mudou a letra, né? Mas deu uma encapada na letra, mas a batida é a mesma, o rebolado é o mesmo. Eu não entendo essas coisas, né? E também agora tem até Bíblia gay, né? Os ativistas gays acabam de lançar aí a Bíblia Rainha James, deve ser isso aí, criada especialmente conforme divulgar os seus autores para impedir interpretações homofóbicas da palavra de Deus. Isso é o cúmulo da perdição. Romanos 1,26 já acaba com essa tese aqui. Você está entendendo? Muitos sob a influência de Satanás estão operando milagres e prodígio. Então tem muitos falsos profetas aí. Muitos, para fazer milagre, não precisa ser verdadeiro cristão, não. O falso profeta faz milagre. Jesus disse, nos alertou
que muitos fariam muitos prodígios e milagres. Essa imagem aqui no meio dessas igrejas, isso é realidade. Aqui é uma imagem só, é um desenho, mas é o que acontece. Veja só ali, ó, à esquerda, igrejinha amarela, Jesus cura. Lá dentro tem 3 pessoas e está indo ali mais 5, né? Agora, Jesus prospera, ou seja, dá carro, dá casa, dá mansão, dá Hilux, né? Esses não dá para chamar de evangelho. Eu tenho até nojo de ouvir alguns programas aí de televisão, né? Porque, infelizmente, meu amigo, é lamentável, né? As redes sociais é uma ferramenta muito abençoada que dá para pregar o evangelho a muitas pessoas, mas o que tem de gente enganando as pessoas, meu irmão, o evangelho de Jesus Cristo é a cruz. Então nessa igreja aí de que Jesus prospera, lá dentro já está cheio, dá para ver ali, e lá de fora está uma multidão. Agora a igreja que prega a salvação, a de azulzinha lá, olha só, tem uma pessoa lá dentro e outra que está entrando ali. Então essa é a realidade, infelizmente. A igreja que prega salvação, ela não tem ninguém. E o pouco que tem lá ainda murmura. O pouco que tem lá fica chateado com qualquer coisa, sabe? Ah, não vou mais naquela igreja porque o irmão não falou comigo, ou olhou feio para mim. Meu irmão, vai crescer espiritualmente. Misericórdia, está entendendo? Infelizmente hoje tem tanto falso profeta fazendo milagre, cura. E tem uns que não faz milagre não, tá? É balela, não é nem milagre, né? Ultimamente na televisão só que passa essas coisas aí. Eu conheço pessoas que vieram para uma dessas igrejas grandes aí. Eu vou ser bem claro, meu pai veio para uma dessas igrejas grandes aí achando que ia ser curado e veio 2 vezes, mas infelizmente Jesus o levou mesmo assim. Então evidenciou que não tinha nada desses cura todos, esses milagres todos. Claro que Jesus cura quem Ele quer, né? Mas nós vemos muita balela. Bom, mas vamos avançar. Como identificar o crente autêntico? O falso profeta a gente identifica pelos frutos, tá? O cara faz uma coisa e fala uma coisa e faz outra, é fácil de identificar. Falso profeta. E como identificar o crente autêntico? Bom, João 15:4 diz assim, ó, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Jesus foi bem claro, tem que estar nele para dar fruto, tá? Se não estiver em Jesus, não tem como dar frutos. Suas ações precisam revelar que ele está em Jesus Cristo. Então, eu identifico um crente autêntico com as ações dele. Se as ações dele, ou as ações dele identificam que Cristo está nele. É uma pessoa amorosa, uma pessoa paciente, uma pessoa longânima, uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa autêntica, né? Então você vai vendo o fruto do Espírito Santo, o fruto que o Espírito produz na pessoa. Gálatas 5:22 por ali, se não falha a memória, já começa a falar. Então dá uma lida lá. Mas lembre-se, como se conhece uma árvore? Não se conhece uma árvore pelas folhas. Essa árvore aqui, por exemplo, não dá muito para identificar pelas folhas, não. Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Não é pelas folhas que conhece uma árvore, mas sim pelos frutos. O crente não se conhece pelas folhas, né? Pelas obras. Não, é pelos frutos. Não é pelos dons, melhor. Não é pelos dons que conhece o crente verdadeiro. Porque Jesus diz, naquele dia muitos dirão, eu fiz isso, fiz aquilo, curei, expulsei demônio, fiz um monte de coisa em teu nome. Falou, e daí? Não sei nem quem são vocês. Não é pelos dons que conhece o verdadeiro cristão. Tem muitos aí expulsando demônio, curando leprosos, cancerígenos, e não são cristãos verdadeiros, são falsos profetas, tá? Se conhece pelos frutos. Observa os frutos dos camaradas. Tópico 3, testemunhando as virtudes do Espírito de Deus. Subtópico 1, o propósito do fruto. Qual que é o propósito do fruto? Para que você foi salvo? Você sabe, meu irmão, para que você foi salvo? Sabe que você foi salvo para ir à igreja? Pensou? Será que é só para isso? Claro que o salvo tem que estar na igreja. A igreja é lugar de adoração, tá? Não estou tirando a meritocracia da igreja. O crente que é crente, ele tem que ter uma igreja onde ele congrega. Não dá para ser pastor e não ter uma igreja. Não dá para ser obreiro e ter uma igreja. Não dá para ser crente e dizer que não tem igreja. Tem que ter uma igreja, é referência. Mas não foi só para isso que você foi salvo, não, tá? Você foi salvo para revelar Cristo ao mundo.
Então, foi para isso que você foi salvo. Mesmo vivendo em uma sociedade corrompida, você foi salvo para revelar Cristo ao mundo. Você tem que ser exemplo. Ah, mas todo mundo é errado. Lá na minha empresa todo mundo é errado, eu também não. Esquece. Esquece todo mundo. Você que vai prestar conta diante de Cristo. Então é você que tem que revelar Cristo ao mundo. Através de um viver santo. Como que eu revelo Cristo ao mundo? Através do seu viver santo, da sua integridade com Deus, do seu caráter, das suas ações. A pessoa tem que olhar para mim, tem que olhar para você e ver na minha face o brilho do Espírito Santo. Eu não preciso, onde eu vou, que eu não conheço, ninguém me conheça, eu não preciso dizer que eu sou crente. A pessoa tem que saber que eu sou diferente. Ela pode não saber que eu sou crente, mas ela pode dizer, você é diferente. É alguma coisa diferente. Então é assim que nós devemos, né? Ou foi para isso que nós fomos salvos, para revelar Cristo ao mundo. Então o propósito do fruto, né? Nós estamos estudando aqui o propósito do fruto, né? É dar bom testemunho do que é ser cristão. Fomos retirados do mundo para sermos o quê? Testemunhas. Olha só, Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Então nós fomos retirados do mundo. Igreja, vem do hebraico eclésia, ou seja, retirado para fora. Para fora da onde? Para fora do mundo, para dentro da igreja. Né? Igreja, como o corpo de Cristo como igreja, ela foi retirada para dar bons testemunhos. Então você e eu, nós somos, né, testemunhas de Cristo. Tem pessoas que ficam dando testemunho de si. Uns testemunhos que eu entendo como testemunho, que não tem nada a ver. Isso não é servir a Cristo, não. Isso não é dar bom fruto, não. Isso não é dar testemunho, não, meu irmão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. O crente, ele tem que ser visto, aonde ele for, ele tem que ser visto como uma pessoa diferente, como uma pessoa honesta, uma pessoa de boa índole, uma pessoa mansa, uma pessoa que dá bons frutos. Se você é crente, você trabalha e ninguém lá na sua empresa te pede uma oração, meu irmão, mude a sua vida. A sua adoração está meio embaçada aí. A sua comunhão com Deus a sua ligação com Deus foi interrompida. O crente, ele tem que ser incomodado a orar, a buscar a Deus. Não dá para ser crente sem orar, sem buscar a Deus, sem ter comunhão com Ele. Nós somos sal da terra e luz desse mundo. Sal sem gosto, meu amigo, não serve para nada, Jesus disse. Está entendendo? Você precisa viver aquilo que prega. Pregue o que vive e viva o que prega. Tem gente que prega, mas não vive o que está pregando. É os falsos pregadores. Virou moda agora, tal de pregadores itinerantes. Os caras ficam com uma mensagem esboçada, a mesma mensagem, vai de igreja em igreja fazendo barulho. Eu não gosto de ficar ouvindo blá blá blá, então eu sou contra essas coisas. Então a pessoa ela tem que viver, ela tem que pregar o que vive e viver o que prega. Então se ela diz que deve amar o próximo, ela tem que ser o primeiro a amar o próximo. Você está entendendo? Se ela diz que tem que liberar perdão, ela tem que ser a primeira a liberar perdão. Subtópico 2. Uma vida produtiva. Cuidado para não ser arrancado. Olha só, veja o que diz João 15:2. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então toda árvore que não dá fruto, Jesus tira e joga fora, tá? Ou ele vai limpando lá, né? Porque Jesus quer fazer de você uma pessoa frutífera, né? Uma pessoa que dê fruto. E quando fala da fruta, as pessoas acham que é ganhar alma, converter um monte de gente. Não é isso, tá? Isso é obra. Dar fruto é o fruto do Espírito que habita em você. É amor, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão. Isso aí é o fruto que a Bíblia está se referindo, que o apóstolo Paulo está falando. Então você tem que dar esse fruto. A conversão não parte de você. A conversão do ímpio é através do Espírito Santo. Você tem que dar fruto. Então você tem que pregar o Evangelho. Se possível, você use palavra. Se não, pregue com seus frutos, com o seu caráter, com a sua integridade. Isso também é pregar o Evangelho. E se ensina a pregar o Evangelho só com palavras. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho não foi feito só de palavras, não, tá? Então o testemunho também, né,
faz muita diferença. Então pregue o evangelho, meu irmão. Se possível for, use palavra. Você tem dado frutos? Ou você tem produzido frutos? Pensa um pouquinho, como está a sua vida? Ou sua vida está como um galho seco? Imaginou? Jesus disse que por não ser quente nem frio, mas é morno, ele disse assim, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus não quer que nós sejamos mornos, né? Ou quente ou frio, ele prefere que nós sejamos quente, fervorosa, enchei-vos do Espírito, né? Ousadia no Espírito Santo, para que nós venhamos ter o nosso galardão. Subtópico 3, o que fazer para manter a produtividade? Veja só, o bom agricultor, o que fazer para ter, para manter a produtividade? O bom agricultor, o que acontece com ele? Ele se preocupa com o plantio, com o cultivo e com a produção ali do seu de fruto, né? Então, o bom agricultor, ele se preocupa com o plantio, com o cultivo, com a produção de fruto. Para quê? Para que a lavoura ela tenha um bom desenvolvimento. Então, o agricultor ele precisa o quê? Para que essa lavoura venha a ter um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar a terra, ele precisa regar as sementes e ele precisa retirar as ervas daninhas. É preciso investimento financeiro e muito trabalho. Então, bom desenvolvimento da lavoura precisa passar pelo menos por esses 3 princípios básicos. Quem tem que fazer é o agricultor, ou seja, quem tem que adubar a terra é o agricultor. Quem tem que regar semente, ou seja, jogar água lá, é o agricultor. Quem tem que tirar as ervas daninhas também é o agricultor. Isso requer investimento, né? Tanto financeiro e como esforço físico, trabalho. Tem crente que não quer trabalhar, tem crente que não quer investir na obra. E, meu amigo, você sabe o que significa? Você sabe por que é que Deus te chamou para ser um dizimista, por exemplo? Você sabe para quê? Porque Deus quer te fazer participante da salvação de muitas outras almas. Porque o seu dinheiro, os 10% que você devolveu para o Senhor, aquele dinheiro foi investido na obra missionária, né? Então a igreja mandou um missionário aí para um outro país. Quando for no dia do tribunal de Cristo, vai ter pessoas lá que você nunca viu e nunca pregou para elas. E Jesus vai te recompensar por causa disso. Aí você fala, Senhor, mas eu nunca preguei para essa pessoa, nunca vi. Ele disse, não, mas o dízimo que você devolveu do Senhor, com o seu dinheiro, a igreja patrocinou pessoas que foram a outro país, missionários para outro país, e pregou o evangelho para essa pessoa. Então você vai ter a sua parte nesse galardão. Então por isso que Deus te chamou, meu amigo, para adubar a terra, regar semente, né? E tirar as ervas daninhas, né? Na igreja tem o trigo e o joio. Então quem você escolhe ser? É você que escolhe, tá? Bom, vamos lá. Temos um pai que cuida de nós. Algumas vezes somos podados, não é verdade? Algumas vezes nós somos podados, ou seja, passamos por aflições, não é verdade? As aflições não são para nos destruir. Jamais Deus vai permitir que nós passamos por aflições a ponto de nos destruir. Mas é para contribuir ou para que venhamos tornar pessoas melhores, mais fortes, capazes de produzir bons frutos, capazes de produzir frutos em abundância. Então por isso que nós temos que às vezes ser podados. Você tem um pai que cuida de você, meu amigo. Bom, nós chegamos aqui ao final dessa aula, né? A conclusão diz assim: precisamos ter uma vida frutífera e para isso precisamos estar ligado à videira. Para você ter uma vida frutífera, você tem que estar ligado à videira. Quem é a videira? Jesus Cristo. Quem te liga à videira? O Espírito Santo. O propósito dos frutos é glorificar ao Pai. Então, paz, amor, bondade, longanimidade, tudo que você vem fazer dentro do reino de Deus, o propósito é para glorificar o Senhor Jesus, né? Para glorificar o Senhor Deus. João 15:8. Busque ter um relacionamento pessoal com Cristo. Seja cheio do Espírito Santo e produza muitos frutos para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, espero que esta
breve aula, né, este resumo dessa aula, possa ter te ajudado em alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, de repente falei algo que você não entendeu, deixe seu comentário aí no vídeo, prometo te responder. Também, você que é professor da escola dominical, este vídeo abaixo aí vai ter um link para você baixar esse slide e fazer um download desse slide e usar ele na sua igreja. Se você não tem um PowerPoint na sua igreja, não tem problema. Se você tiver uma TV de LED na sua casa, você leva a sua TV e lá você conecta com um cabo de HDMI a televisão ao notebook e você vai usar esses slides. Graças a Deus, esses slides têm sido uma bênção na minha vida e também no meu ministério, aos irmãos que todo domingo estão comigo ali. Não fui eu que tive essa ideia, né, mas sim aí com uma parceria com o EBD em Foco, nosso irmão aí com uma brilhante ideia, ele produz também esses slides, e o Herberson, e nós temos uma parceria aí, e tem dado certo até agora, para a glória de Deus, tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aí, né? Dá um joinha aí para mim, e se não é inscrito no canal, se inscreva, e se foi bênção para a sua vida, se está sendo bênção para a sua vida, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, se Deus